Vamos no ar. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom, todo tempo. E em todo tempo. Deus é bom. Então dá um bom dia ali pro povo Bom ali. dia. Paz. Hoje é 28. 48 dias de jejum e oração. Se você está no propósito, amém. Insista, persista até a existência. Restaurando a seriedade. A glória de Deus. Aquilo que é a vontade de Deus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Aquilo que é santo, aquele que for santo, santifique-se mais. A glória de Deus. Duvide das suas dúvidas. Tá bom? Deus é bom. Bom dia, bom dia. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação, Pastor André Lopes. Bom dia. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado. Nada faltando. Tudo no lugar para a glória de Deus. E queremos declarar, este é o dia que o Senhor fez para que possamos nos alegrar. Segunda-feira, frio, meu Deus, hoje está frio. Mas o fogo de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Quero falar sobre o nosso propósito. Estamos hoje, 48 dias de oração e jejum. E hoje é restaurando a seriedade. Isso é tirando aquilo que não agrada a Deus, que não é com vínculo com Deus, procurando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seriedade hoje, buscando a Deus em espírito e verdade, que a segunda-feira seja uma segunda-feira de bênção para a glória do Senhor. Quero deixar um aviso aqui, né, Jana? Sábado não teremos culto, não é isso? Mas o nosso culto, no dia 3 de agosto, será às 9h30 da manhã, no Ministério da Palavra da Fé. Vamos passar esse mês de agosto e também já com uma palavra profética, agosto de Deus. Aquilo que é bom, agradável, perfeito, iremos viver. Deixa eu trazer uma discernimento para você. Quando as pessoas dizem assim, mês de agosto, mês de cachorro louco, mês de agosto, mês de desgraça, mês de agosto, mês de desgosto, e a gente vai quebrar isso em nome de Jesus, trazendo aquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas, que é boa, agradável e perfeita. Então, vamos ficar avisando daqui para sexta-feira, sábado, a tenda do encontro, nós não teremos, mas teremos encontro de adoradores. 9h30 da manhã no domingo, estaremos ali no Ministério Palavra da Fé, palavras que geram vida. Lembre-se que agora, sábado, no dia 2, não teremos culto desse mês de agosto, porque estamos transferindo a tenda do encontro para o domingo de manhã, às 9h30 da manhã, esse culto que a gente fazia uma vez por mês, encontro de adoradores. Quem foi sabe o que eu estou falando. Os céus abertos naquele lugar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Hoje, eu declaro em nome de Jesus que nenhuma arma forjada contra nossas vidas prosperará, que todas as promessas vão se cumprir. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Toma a direção de tudo que vai ser feito. Usa o Teu Filho para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duvide das suas dúvidas. Quem tem dúvida aí? Pastor, eu tenho dúvida. Duvide das suas dúvidas. E é nisso que, se você puder colocar aí nos seus comentáriozinhos, faça algo quando alguém entrar, né, para ver, duvide das suas dúvidas. Sim, a palavra de Deus
nos dá um norte, uma direção na nossa vida, e principalmente na segunda-feira, né? Estamos no finalzinho do mês, praticamente, e eu quero trazer para você que existem dúvidas, existe uma voz que nós não podemos mais ouvi-la, mas sim deixar para trás e seguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Nós temos que ter um cuidado com as vozes que nós ouvimos quando nós estamos fragilizados. Às vezes passamos por situações que perdemos até a alegria de viver, né? Uma palavra, uma afronta, uma situação que muitas vezes tira a gente daquilo que é a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus. E eu quero que você possa abrir sua mente agora, porque nós estamos num campo de batalha. Esse culto na rádio aqui que façamos, segunda a sexta-feira, esse culto também acontece na sua casa, quando você liga o rádio, então você está pelo link da rádio, pelo Facebook Ministério da Palavra da Fé, pelo aplicativo da rádio, ou logo mais quando eu chegar no trabalho eu vou ouvir pelo YouTube. Escuta o que eu vou dizer para você. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e ele se torna galardoador, recompensa aqueles que o buscam. Ninguém que chega perto de Deus duvidando de algo vai receber algo dele. Uma cura, um milagre, uma provisão, algo que você diga assim, só Deus pode fazer. Se só Deus pode fazer na tua vida, você tem que mudar a tua mentalidade. Você tem que crer, crendo, confiando, sem duvidando. Por isso, duvida das suas dúvidas. A mente dividida faz com que o homem ele perca a sua essência. Em Tiago, capítulo 1, verso 6, verso 8, a palavra do Senhor diz para mim e para você nesta manhã: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal homem, tal mulher, tal jovem, que receberá alguma coisa do Senhor. Alguém que tem a mente dividida, instável em tudo que faz. Até a nossa palavra, Jana, tem que ser sim, sim. Sim, sim. Não. Porque no momento que a gente começa a fazer as coisas sem ter firmeza, a gente fica sem credibilidade. A gente começa até, muitas vezes, prometer algo e a gente não cumpre aquilo dali. E as pessoas vão dizer, fulano é inconstante. Fulano é areia movediça. Não se pode construir nada. E nisso, a nossa palavra e a nossa mente, ela tem que estar aliada com a vontade de Deus, com a sua vontade, com a sua palavra. Sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Quando nós conhecemos, nos libertamos. E precisamos tirar a dúvida, né? O diabo, ele coloca, né? E tentou colocar a dúvida primeiro em Cristo Jesus, como ele fez também na primazia de tudo com Eva. Certamente não morrerás. Certamente sereis iguais a Deus. Naquele momento houve sentenças que precisamos compreender, que a serpente maldita será, do pó da terra se alimentará, a mulher com dores terá filhos e será para servir o marido. E o homem, o que possamos entender nesse momento, que quando Deus levantou a palavra para o homem, maldita, naquele momento eu posso conjecturar, que imagine se Deus tivesse dito, maldita será a tua descendência. Não. Mas ele disse, maldita será a terra por tua causa, Adão. Deus poupou a maldição na vida de Adão, porque Adão contém a semente. A mulher é a terra fértil, o homem tem a semente. E a geração do homem precisa ser santificada. E nisso a nossa mente precisa estar alinhada com aquilo que é a vontade de Deus. Você pode parar para pensar comigo que quando Jesus estava saindo do Jordão, batizado, ele ouviu a voz do Espírito Santo, a própria voz de Deus, onde um refrujar de uma pomba, o barulho de uma pomba, descendo, ele ouviu uma voz e o povo também ouviu, este é o meu filho amado, a quem me compraste. Qual foi a primeira tentação? O Espírito Santo leva Jesus ao deserto e lá diz, se tu és filho de Deus. O diabo, se tu és filho de Deus. Ele tinha ouvido naquele momento que ele era filho de Deus e era amado do Pai. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Então a primeira coisa que está acontecendo na tua vida, o que vai acontecer hoje, nessa segunda-feira? Vai acontecer tudo de bom na minha vida. Profetize algo que você nunca viveu. Nunca houve existência na tua vida. Porque nós podemos trazer à existência aquilo que não existe.
O Mateus capítulo 4, verso 3, a palavra do Senhor diz para mim e para você. O tentador se aproximou dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Cristo já tinha ouvido a voz do Pai. Este é meu filho amado. E eu te pergunto, você é filho? Diga amém. Amém. Você é remido pelo sangue de Jesus? Amém. Você é morada do Espírito Santo? Amém. Você tem um nome escrito no livro da vida? Amém. Maior é aquele que está em você? Amém. E por que você está com dúvida? E por que você tem medo daquilo que está acontecendo no mundo? No mundo tereis aflições. Mas o Senhor disse que a gente deve ter o quê? Bom ânimo, se alegrar. Tudo que está acontecendo está declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Atos capítulo 13, verso 26, diz assim: irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem da salvação, de crer, confiar, descansar. O nosso pai na fé, Abraão, ele foi aprovado e aprovado. E neste momento, muitas vezes, há algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida para parar, desistir, retroceder, não fazer mais nada. Porque o inimigo quer que você seja inerte, que você fique parado, paralisado diante das situações. E eu quero trazer para você que nós não recebemos um espírito de covardia, nem muito menos de escravos. A Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 8, verso 16: pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temer, para novamente ficar em dúvida, inconstante, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Amados, essa palavra é tão poderosa, porque nos diz no verso 16, o próprio Filho testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Nenhum cristão está isento de perseguição, sofrimento, de coisas que possam acontecer na sua vida. Mas a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nosso Pai é Deus, nosso irmão é Jesus. O nosso Consolador, professor que está aqui conosco, é o Espírito Santo de Deus. Então, se a tua mente gerar dúvidas, traga palavra, traga a existência, traga a memória, aquilo que a palavra de Deus tem como promessa na tua vida. Porque aquilo que nós possamos viver, amados, é que o mundo em si jaz no maligno, mas eu e você precisamos estar em Cristo, em novidade de vida. A nossa mente mente. Eu já disse isso várias vezes aqui. A nossa mente mente. Por isso, duvide das suas dúvidas. Para que você não seja guiado por aquilo que há no coração. Coração é terra enganosa. Quem é guiado pelo Espírito, anda em novidade de vida. Romanos capítulo 8, 18. Diz assim: considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. É situações que a gente não diz: e agora? Não. Tem uma palavra profética. Tem uma palavra de vida. Tem uma palavra que pode mudar a tua história, a tua existência. Nesse momento, nessa segunda-feira, você tem uma palavra. Pegue, coloque seu nome e declare para que os ventos, para que a natureza possa ver: esse é filho de Deus. A natureza deseja, anseia que os filhos sejam revelados. Ela aguarda para poder ver o poder de Deus na minha vida, na tua vida. É claro que muitas vezes ficamos em situações que nem voz sai. Mas eu tenho uma coisa: orando em espírito, orando em verdade. Lá em Judas, verso 20, diz: orando em espírito constantemente. Isso é você não parar de crer, de pensar, de profetizar e de agir de acordo com a sua fé. Possamos, nessa manhã, trazer para você, em Efésios 5:1, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O que é que Deus fez? Deus viu a terra sem forma, vazia, mas não abriu a boca para dizer: ó grande trevas, ó grande vazio. Não. Ele viu
e declarou: haja. Luz. Sabe o que é essa luz? Jesus. Porque sabemos que só depois do terceiro dia é que foi criado os luminares. A luz que ilumina o homem. E nisso, amados, a luz foi criada para dissipar as trevas. Cristo, naquele momento, houve a ascensão de Cristo como Filho, criado como luz perfeita para iluminar toda a humanidade aos caminhos. Por isso que a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Nós não estamos em trevas. Nós estamos à luz, que é Cristo Jesus. Aí eu trago você para refletir comigo nessa manhã de segunda-feira. Em 1 João, capítulo 3, verso 1. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Por que esse pastor fala tanto isso? Eu tenho a mente de Cristo. Porque a tua mente, ela mente. E ela cria dúvidas. E quando você diz que tem a mente de Cristo, nenhum dardo inflamado vai roubar aquilo que vai ser ministrado na tua vida. 1 João 3:1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. E que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Nós temos uma grande vantagem. Que vantagem é essa? Deixamos de ser criaturas pobres, cegos, nus, miseráveis, para nos tornarmos filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo, adotados pelo Espírito, morada do Espírito Santo, isso tudo para reinar em vida. Porque quando o homem conhece Deus, a sua essência, sabe que dele nada vem como maldade. De Deus não vem sombra nem variação. Tantas pessoas que atribuem a Deus morte, acidente, tantas pessoas que atribuem a Deus desgraças, tantas pessoas que atribuem a Deus, porque Deus tirou minha família, tirou meu pai, tirou minha mãe, tirou meu filho. Não, Deus não fez isso. O homem, ele chega aqui na terra já com a sua data de morte. Nascemos morrendo já. Por isso que o homem não pode ter esperança só nessa terra. A Bíblia Sagrada diz que o homem que tem esperança somente nessa terra é o mais miserável de todos os homens. A nossa vida é eterna. Isso aqui é uma passagem. Nós não somos andarilhos, e sim peregrinos. Peregrinando eu vou, e nisto reinando em vida, falando daquilo que é a vontade do Pai. Um andarilho não sabe onde dorme, não sabe o que come, não sabe de nada. Mas o peregrino que está aqui na terra, ele vai caminhando para a sua morada eternal, que é Cristo Jesus. Essa morada, ruge de ouro, mar de cristal, onde não há noite, não há dor, não há sofrimento, não há tristeza, não há morte. Tudo isso dado por Deus através de Cristo Jesus, se você crê no sacrifício dele. Por isso que muitas vezes as pessoas perdem o sentido das coisas, porque dizem: não, isso não pode existir. Mas eu te digo, pode não, existe. Cristo morreu naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. E vida eterna também. Promessas da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, para que você possa blindar a sua mente hoje. Não sobreveio a você tentação que não fosse comum ou humana aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar, além do que pode ser as tuas forças. Mas quando forem tentados, ele lhes sobrevirá. Ele providenciará um escape para que possam suportar. Então, hoje, a dúvida também é um pecado. E Deus está dando um escape para você nessa manhã de segunda-feira, para que você pare de duvidar daquilo que Deus tem como promessa. Deus tem uma história linda. Deus tem algo escrito para mim e para você de maneira tal que, se possamos andar em novidade de vida, de glória em glória, de vitória em vitória, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas para o alvo que é Cristo, não olhando para trás, porque todo aquele que olha para trás, Deus não se agrada. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Amados, por que a pessoa que pega a mão no arado e olha para trás? Porque o arado, ele vai, e quem vai guiando ele, vai livrando ele de algumas pedras, de algumas coisas. E se ele olha para trás, ele pode quebrar o arado. Então, aquele plantio, aquela forma de terreno para ser semeado, não será mais semeado. Todo homem que olha para trás, duvidando daquilo que Deus tem para ele no futuro, no presente,
Todo homem que para na sua caminhada, meu Deus, tantos desigrejados, porque ouviram a voz de Satanás, dizendo, não precisa congregar, você já é a igreja. Amados, quantos estão sendo enganados, caindo na mentira de Satanás, deixando de ter comunhão com os irmãos, o partir do pão, aonde Deus ordena a bênção. Mas isso é para outro dia. Vamos seguir aqui em frente. Não negocie a sua fé. Não duvide daquilo que Deus tem preparado para você. Não duvide das bênçãos de Deus que enriquece com ela traz desgosto. O diabo, ele é um negociador, né? Ele é um flertador. Ele coloca desespero. Ele é o promotor da morte. Ele é o promotor da angústia, da tristeza. Ele é especialista em deixar você com medo. Ele é especialista para deixar você temente, não, amedrontado, se acovardar com aquilo que ele está fazendo ao derredor para poder te tragar. Não negocie a sua fé. Foi Jesus que lutou o bom combate ali naquela cruz, dando sua vida, sua última gota de sangue por mim e por você, para que eu e você pudéssemos andar em novidade de vida. Viver em novidade de vida, de glória em glória, vitória em vitória, é uma decisão nossa, porque a vontade de Deus já é boa, agradável e perfeita. E eu não quero viver outra vontade. Se eu estiver vivendo outra vontade, é porque é a minha vontade, é a minha escolha. De que se queixam os homens das suas próprias escolhas. Mateus 4:10 diz assim, Jesus disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele presta culto. Será que você já faz isso? Ou já fez? Quando chega uma tentação, quando chega uma dúvida, manda esse capeta embora. Manda esse cabeça rachada embora. Jesus, quando viu, declarando, retire-te aqui, Satanás. Vai embora. Nós declaramos, pega a tua bagagem, pega tudo que é teu, tuas ferramentas, e sai da minha vida em nome de Jesus. E vai para o abismo e nunca mais volta. Jesus aqui, ele declarou, eu só posso prestar culto a Deus. Quantas vezes o inimigo das nossas almas chega e trazendo terror, tocando terror. E aí você perde a noção, para de adorar, para de louvar, para de congregar. E eu lhe digo uma coisa, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Só que muita gente, em vez de se submeter a Deus, se submete ao inimigo, acreditando no que ele diz. As mentiras de Satanás, o inimigo das nossas vidas. E nós resistimos a Deus e nos sujeitamos ao inimigo. Mas é o contrário. Se sujeite a Deus, a tudo que ele diz na sua palavra, haja vida no teu falar e resista a Satanás, como Jesus pegou e disse aqui. Retira-te, Satanás, porque eu tenho um Deus que pode fazer infinitamente mais na minha vida. Toda mentira de Satanás caindo por terra. Haja luz na tua mente. Também é fatal nos teus ouvidos para que teu coração possa receber essa palavra. Quando nós entendemos aquilo que é a vontade de Deus, nós nunca mais vamos dizer, estou fraco, estou cansado, não consigo lutar. Mas quando você diz o que a palavra do Senhor diz, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Não sou eu que tenho que dizer para você, é você que está fraco. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao doente, eu sou curada. Diga ao pobre, eu sou rica. Diga ao perdido, eu sou salvo. Veja que a mudança de mentalidade. Amados, Jesus venceu o mundo. E você também vencerá também. Se estamos em Cristo, há algo novo em nossas vidas para evidenciar. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Manda esse espírito de dúvida, de incerteza, de inconstância, de dissabor, tristeza, angústia. Manda ele embora. O inimigo, ele precisa de uma pessoa angustiada, triste, medrosa para se alimentar. Lembre-se da primazia de tudo. A sentença que o inimigo teve, do pó da terra se alimentarás. Rastejarás sobre o teu ventre, e do pó da terra se alimentará todos os dias. Sabemos que o inimigo
Sabemos que uma serpente, uma cobra, né? Um réptil, ele se alimenta de ratos, roedores, pequenos animais, até de frutos, mas de terra não. Aqui Deus estava dizendo para Satanás, o inimigo das nossas almas, que ele iria se alimentar do pó da terra. Quando a gente vê a sentença de Adão, de Eva e da serpente, nós vemos que a sentença do homem foi que do pó vieste e do pó voltarás. Somos feitos de pó da terra. E as nossas emoções alimentam inimigos, alimentam entidades, alimentam potestades, alimentam demônios. Não fique com medo, mas é verdade. Mas quando você muda o seu contexto e não está mais triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você começa a trazer agora, eu quero trazer esperança, a memória, coisas que me dêem esperança. Tua mente, ela vai ficar bugada. Não, mas a gente está vivendo isso. Não, mas eu vou viver isso. Eu vou viver uma nova história. Eu vou viver algo novo da parte de Deus. Amados, eu vou dizer algo, mas não fique com raiva. Mas a tribulação gera fé. Tanta gente que está aí, meu irmão, passando por uma situação e dizendo, Senhor, eu acredito, eu creio, e fica naquela peleja. Mas eu digo uma coisa, essa tribulação está te promovendo para um nível maior. Não pare de falar daquilo que é a vontade de Deus. Atos 14, verso 22, a palavra do Senhor diz assim para mim e para você, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Vai ser a prova nossa. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Se alegre. Tem coisas que estão acontecendo para você ficar mais forte. Tempestades não fazem marinheiros fracos, fazem marinheiros fortes. Tribulações fazem crentes mais fortes, confiantes, sabendo que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas para a glória do Senhor. Eu vou ficar por aqui. Amém? Amanhã nós teremos a outra palavra, ou a continuação dessa palavra, segundo o Espírito Santo de Deus. Trago para você nessa manhã de segunda-feira o aviso que nós damos no começo. Sábado, a tenda do encontro, o nosso culto no mês de agosto será transferido para o domingo de manhã, às 9h30, aquele culto chamado Encontro de Adoradores. 9h30. Se você já foi, você já sabe o que vai acontecer. Esse culto nós não gravamos, é um culto onde você está livre de uma maneira de se expor diante do Senhor. Chorar, adorar, se prostrar no chão, fazer aquilo que você seja um altar, né? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Repito, sábado, dia 2, não teremos culto. Nesse mês de agosto, os nossos cultos serão transferidos para o domingo de manhã, às 9h30. Então teremos o culto matinal, 9h30, e às 18 horas, vespertino à tarde. Você é o nosso convidado. Jana, quem interagiu conosco nessa manhã de segunda-feira? Amém. Quem interagiu hoje foi Cineide, Erilson, Vilma, Lourdes, Ayane, Claudilene, Nilda, Luciana Romilda, Raife, Paula, Davi, Nilton, Cícera, Lívia, Zéza, Edileuza, Severina Lira, Josiane, Gilda, Genivalda, Cícera Gomes, Leandro, Fátima Macena, Joel, Karen Vaz, Lenilda, Maria de Lourdes, Ana Paula, Lúcia e Ilza. Amém. Todos se sintam abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão ouvindo a programação da 104.1, divulgue. Segunda a sexta-feira, 7h30 às 8 horas, uma palavra de fé na tua casa. Amém? Que esse dia seja um dia de paz, de alegria, prosperidade, um dia de milagres para a glória do Senhor. Ainda que o mundo esteja em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo Jesus. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos aqui, se Deus assim permitir. E essa mensagem, daqui a pouquinho, vai entrar no YouTube e você possa divulgar essa palavra de fé. Duvide das suas dúvidas. Amém? Amém. Receba a bênção de Deus. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre tua vida. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em o nome de Jesus, que nos deu a vida eterna.
e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Dia de paz.